Fala galera, quem está falando é Rafael Silva, sou escritor do livro Dor e hoje vamos falar sobre o homem mais sábio de sua geração, segundo o oráculo de Delfos. Vamos falar de Sócrates. Sócrates em vida não escreveu coisa alguma, então a gente tem que acreditar naquilo que as pessoas que conviveram com ele escreveram. Nós temos três principais fontes sobre Sócrates, que são Xenofonte, Aristóteles e Platão. Xenofonte traz um Sócrates muito vulgar, né? E Platão já idealiza demais. Então o meio termo aí, o meio do caminho, é o relato de Aristóteles, sempre um cara muito racional, sobre Sócrates. Tá? A história de Sócrates começa em 470 a.C., quando ele nasce, entre as guerras contra os persas e a guerra do Peloponeso. Então foi a época de Péricles, a época de ouro da Atenas clássica. Tá? Então foi uma época maravilhosa que o Sócrates viveu e colaborou muito para essa época também. Ele era filho de uma parteira e de um escultor. Por grande parte de sua vida foi também escultor, exerceu a profissão do pai. Era um homem muito indagador, questionava bastante. E é importante ressaltar que nessa época que Sócrates vivia, havia os chamados sofistas, que eram pensadores, filósofos, que vendiam sua filosofia. Se você quisesse comprar um pensador para dizer aquilo que você queria ouvir, você pagava ele e ele ia dizer exatamente o que você queria ouvir. Né? Falavam uma ilusão, eram caras esses sofistas que contestavam tudo, quer dizer, tudo é relativo, né? Não havia um absoluto. Então é importante entender esses camaradas para você entender exatamente o que foi Sócrates naquela época. Esse nome sofista até hoje nós temos na língua portuguesa sofisma, que é uma asserção ali, uma proposta ilusória, né? Que não é verdade, mas que você usa só para ganhar um argumento. Então dá para ter noção de como é que eram esses camaradas. Sócrates então questiona essa ideia de relatividade geral dos sofistas e vai ter um pensamento interessante puxado para a moralidade, não para a parte cosmológica. Vamos ver já o pensamento dele. Em certa parte de sua vida, um amigo chamado Querefonte consulta o oráculo de Delfos, sabe que o Sócrates é um cara inteligentíssimo, e pergunta para o oráculo, vem cá, existe homem mais sábio que Sócrates? O oráculo diz, não, ele é o mais sábio. E o Querefonte diz isso para o Sócrates, e o Sócrates entende que a sabedoria vem de você conhecer a si mesmo, né? E não de conhecer os problemas de outras ordens, né? Como por exemplo, da onde vem o ser, o que somos nós, tudo mais. É importante, acima de tudo, você se conhecer, saber quem você é, e isso Sócrates entendeu com a resposta do oráculo. E teve diversos alunos aí, desde políticos como Alcibíades até Platão, que foi o marco aí da filosofia grega, um cara extraordinário que faremos com certeza um vídeo também só sobre Platão. Então em 399 a.C. você tem três camaradas acusando Sócrates de negar as divindades, de trazer demônios, crenças demoníacas e de causar perturbações na ordem social. Sócrates é então condenado à morte e precisa beber um copo de veneno. Se você quiser entender melhor essa história, você lê o Fédon lá do Platão, que conta os últimos momentos do Sócrates e o diálogo que eles têm antes do Sócrates tomar aquela taça de veneno. Conta-se quase como uma taça de vinho e morrer muito calmamente, muito tranquilamente. Você vai ver isso tudo lá no Fédon do Platão. Se você tiver vontade de saber como foi, leia lá. O pensamento de Sócrates aborda então, como dissemos, o problema moral, né? Não o problema cosmológico. A filosofia até Sócrates era muito do universo, da natureza, das forças que estão no ser. Sócrates entende essas elucubrações cosmológicas como coisas estéreis, né? Que não tem resultado. Que você deve, antes disso, analisar a questão moral, né? Que o homem se entenda. Então vamos para o método socrático. Como é que funcionava o método socrático? Era em duas etapas, uma etapa de ironia e uma etapa de maiêutica, o segundo passo. Ele começava sendo irônico. O que é essa ironia? Primeiro que a pessoa se entendesse, né? O primeiro passo é o interlocutor dele entender as suas próprias falhas, né? Os seus preconceitos, as coisas que nós com a cabeça fechada já temos certos ideais que nós não mudamos, né? Sócrates então primeiro fazia você enxergar isso, né? Através de questões que ele fazia, e depois que você começava a mostrar dúvida, questionamento, será que é verdade isso que eu penso? Aí ele partia para o segundo passo, que era a maiêutica, a arte de partejar. Por que a arte de partejar? Ele próprio dizia que, como a mãe dele fazia com mulheres, ele fazia com os homens. Quer dizer, para o Sócrates a filosofia era como um parto, só que se aplicava aos homens e não às mulheres,
e aos espíritos e não aos corpos, né? Então ele tomou muito isso aí de sua própria mãe. Nesse segundo passo, depois que você já está na indagação, no questionamento, você faz a virtude vir à tona por meio de questionamentos. Porque no entendimento de Sócrates, o homem só peca pela ignorância, porque se você conhecer a justiça, se você conhecer a virtude, você vai naturalmente aplicar a virtude, né? Ninguém peca por maldade, por qualquer coisa, por opção, mas peca por falta de conhecimento. Essa era a ideia central do Sócrates. Então, era importante que todo mundo tivesse noção da virtude. Ele dizia que como o pedreiro, ele consegue construir coisas legais porque ele entendeu, porque ele estudou a arte de construção. Um pintor sabe pintar bem porque ele estudou aquela arte de pintar. E a pessoa que estuda a justiça, a virtude, vai ser naturalmente a pessoa justa, virtuosa. Então essa é a ideia central do Sócrates. Traz do problema cosmológico o problema humano, né? Volta a visão do mundo para a visão do homem. E esse é um marco, né, na filosofia grega, porque a partir daí nós vamos ter inclusive o termo pré-socráticos, né, os que vieram antes de Sócrates, e os pós-socráticos vão vir depois, principalmente Platão, seu discípulo direto, e Aristóteles, que é discípulo do Platão. Esses pós-socráticos vão tratar a questão da moralidade, da ética, quer dizer, a questão humana e não a questão cosmológica, por isso que é tão importante. E daí muita coisa vai nascer no pensamento ocidental. Esse é o cerne da filosofia de Sócrates. A respeito de Deus, ele coloca que Deus é um ser onipotente, onisciente e onipresente, que é invisível e se manifesta através de suas obras. Só que há uma questão complicada que não conseguimos entender se Sócrates entendia Deus como um ser pessoal, antropomórfico, né, como a figura que nós temos do Deus cristão, ou se era simplesmente uma razão, um logos, né, a razão de ser do universo. Então é um pouco complicada, embaçada essa ideia de Deus. E a grande importância então de Sócrates, na minha visão, foi ter gerado o grande pensador que virá depois dele, seu discípulo Platão. Porque Platão vai ter uma importância realmente tremenda, principalmente na Idade Média, e vamos falar dele num vídeo a seguir, tá ok? Esse então foi Sócrates, espero que você tenha entendido, gostado da filosofia dele, foi realmente o pontapé inicial do pensamento ocidental, da filosofia ocidental, centrada no homem, tá ok? Gente, um grande abraço, tudo de bom, valeu!